que é o fisiculturismo? É um esporte em que a gente vai buscar trazer o máximo de maturidade muscular, com simetria e proporção, para no palco o seu físico parecer o mais próximo possível de uma estátua. Se você está praticando um exercício físico, principalmente com pesos, você tem uma liberação de endorfina, dopamina, e isso gera em você, além da serotonina, uma motivação maior e um relaxamento. Quando a minha mãe falece, tem uma mudança muito grande para mim de percepção, que é a vida é finita. Será que eu estou fazendo as escolhas que eu gostaria de estar fazendo? Tá comigo. Nós estamos chegando aqui para mais um episódio do Café com Manteiga. Eu sou Manteiga. Agradeço você por quem está por aí. Já dou um toque para que você vai se inscrevendo, né, fazendo seus comentários, dando like, para a gente chegar lá no final todo mundo junto. Nós estamos aí em todas as plataformas, no Spotify, Deezer, Instagram, YouTube. É só bater Café com Manteiga Podcast que você nos acha com tranquilidade. Hoje eu estou recebendo aqui um especialista em performance, o meu amigo Thales Meira. Tá bom, Thales? Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, Manteiga. Vamos embora, vamos levar essa mensagem para a turma. Isso, hoje nós temos aqui um papo bacana. Hoje nós vamos falar, nesse episódio, nós vamos falar de uma forma de movimento, né? Um movimento que muitos praticam, outros querem praticar e às vezes fica procrastinando, outros estavam praticando, de repente pararam, não sabem nem porquê, e agora fica, vou voltar e não volta. Então nós vamos falar justamente com você, né? Da idade que você tem, né? Desde quando você está praticando esse movimento. Aliás, já vamos lá no movimento, né? Uma forma melhor de viver bem, né? Com saúde corporal, mental e por aí vai. Nós estamos falando hoje de musculação. E o Thales está aí embaixo desse blazer bonito, por sinal, né? Debaixo desse blazer tem um homem, mas desse tamanho assim, entendeu? Acho que mais um pouquinho, né? Posso aumentar um pouquinho, né, Thales? Boa. Ô, Thales, brigadão por ter vindo, viu? Vamos saber, você é daqui da cidade, Thales? Você... Nasci aqui em Poços. Há 1 ano de idade eu fui para o interior de São Paulo e depois eu voltei para cá. Então, quando você fala interior de São Paulo, que cidade é? Pirassununga. Pirassununga. Passamos por lá, Lucas? Passamos por lá muitas vezes. Pra ir Calor igual Bauru. Né? Quente. 40, 42. Nessa média aí. E lá não tem praia, né? Tem nada. Parado. Aqui é mais gostoso. Praia, né? Por esse lado aí fica difícil, né? Aí você vem pra cá. Eu vim pra cá. E aí foi uma mudança que na época a gente precisava mudar a rotina, né? E minha mãe estava numa transferência e acabei voltando para a cidade natal, que tinha uma parte da nossa família também. E desde então estou aqui. E aí você estudou a tua época de escola desde pequeno, tudo aqui até da adolescência em diante fui embora. E aí fiz faculdade de Direito na PUC, aqui PUC também, e me formei lá. E você fez faculdade de Direito, mas você está num outro segmento. Como é que é isso? É uma história interessante. Eu queria muito ser funcionário público, desde os meus 15 anos de idade. Na minha família, eu venho de uma família que tem funcionários públicos, meu pai, minha mãe. Então eu entendi aquilo como algo importante, relevante, tinha estabilidade, segurança e queria seguir o mesmo caminho, né? Mas as coisas mudaram muito depois que minha mãe teve câncer. Ela fez um tratamento durante 6 anos e eu acabei perdendo ela no final. Quando a minha mãe falece, veio uma mudança muito grande para mim de percepção, que é a vida é finita. Será que eu estou fazendo as escolhas que eu gostaria de estar fazendo? E ali eu acabei mudando algumas coisas de como eu me percebia já, tendo dentro de um concurso público que eu passei, trabalhando. Acabei me formando e mudei os rumos. E aí toquei para a parte do esporte, que é uma coisa que meu coração gritou desde muito cedo. Conta mais pra gente, como é que você foi parar nesse segmento, justamente porque você fez algo antes da musculação, né? Que foi fisiculturismo. Fisiculturismo. Desde os 12, 13 anos de idade comecei a treinar musculação
E aí eu sempre fui muito apaixonado pelo esporte, uma Aham. coisa que me ajudou muito a ter foco, disciplina, constância. Sim. E eu me via muito nesse segmento, assim, de sentido de cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar. Eu entendi que eu queria um algo mais. Então, naquele momento que isso tudo aconteceu, eu quis me colocar à prova de uma competição. E fui pro Mas fisiculturismo. você tinha quantos anos? Quando eu fui pro fisiculturismo, eu comecei com 18. Tá. E ali, casa dos 20, 2 21, anos, você já foi dois, para 3 anos de preparação, 2 anos de preparação? 2 a 3 anos de Aham. preparação, uns 2 anos e meio, eu subi no palco e fui campeão em Belo Horizonte. Precoce, né? Opa. Mas assim, desde muito cedo treinando. Então Aham. eu já vinha de uma base muito sólida de treinamento, gostava, estudava, entendia, e avancei nessa área aí. Foi muito bom. E você faz ainda fisiculturismo? Não, não mais. Foi assim, quando eu fui campeão, Aham. eu entendi uma coisa. Ali me gritava muito a paixão pelo esporte, É. mas a gente sabe que fisiculturismo é uma coisa que não dá um retorno financeiro alto, né? Tá em muita construção ainda, diferente do que é, por exemplo, lá fora. Então, eu percebi que eu precisava usar aquilo de alguma forma para minha carreira. Ok. E foi aí que eu abri uma loja de suplementos. Então, eu usei a situação do fisiculturismo que eu gostava para também trazer um lado de trabalho que eu E pudesse ganhar um dinheiro com isso. ele te dava uma bagagem, É né? isso, fazer uma coisa que eu gosto, um esporte que eu Aham. gosto e ter algum dinheiro que pudesse pagar as minhas contas. Que é um esporte que você investe bastante, mas retorna pouco, né? E é caro, né? É caro. Tem que ter acompanhamento, alimentação ali restrita, é Hum. investimento, né? Você vai focar ali para ter um esporte que no final da competição o prêmio não é o que vai pagar. É Ok, realmente uma ok. realização própria, né? E você ficou quanto tempo com o fisiculturismo? Esse período, depois que eu fui campeão, eu já, nos próximos meses, fui para a abertura da loja. Então, abri a loja, no que eu abri, eu foquei no negócio. Aí eu segurei um pouco as pontas em relação ao esporte, Uhum. já que o trabalho era o foco em si. E aí fui tocando a partir dali. Aí, e a musculação veio como? Você falou de 12, 13 anos, mas quando você ficou firme mesmo na musculação? Um ano Ou de... depois, É, eu comecei cedo, mas um ano depois eu já estava focado. Uma coisa que eu aderi para minha vida, que fez muito sentido para mim. E desde moleque, eu via os meus amigos saindo, noitada, essas coisas, eu via que aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu queria ter uma outra rotina, uma outra pegada. E não desisti, continuei. Então, desde muito cedo eu tive um foco muito grande. E aquilo era muito prazeroso para mim. nós vamos falar de duas coisas aqui com o Thales, que são os mitos e as verdades sobre a musculação, né? Porque muita gente pensa, como eu disse no início ali, acho que eu disse, a pessoa pensa que vai para musculação para ficar fortão, né? Ficar bobadão, né? Por pura vaidade, né? E às vezes até toca a história para frente, mas quando chega e vê que a história não é bem assim, porque não existe milagre, né? Isso é construção, né? É dia a dia, né? Então eu quero que você me fale de mitos e verdades da musculação. Boa. Bom, Manteiga, eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que são fortes? É forte mesmo. Eu conheço você. Quem mais? Tem um outro, até não tem visto ele lá na academia, mas eu acho que ele vai na parte da tarde. Agora, eu conheço alguns aí, mas que você vê que é forte, mas é artificial. Mas aí que eu te pergunto, são poucas pessoas que são fortes e quantas pessoas você conhece que treinam que não são fortes, mas treinam porque se sentem bem? Você vê Eu, essas pessoas no dia a dia? eu tenho eu como exemplo. Uhum. Eu não vou lá para ficar forte. Exato. A grande maioria das pessoas que estão na musculação hoje, 95% vai pelo wellness, que é o bem-estar. É você se sentir bem, é você cuidar da sua saúde, é você sair de lá com a sensação de uma missão cumprida, começando bem o seu dia ou terminando bem a sua noite, depois do seu trabalho. Então, o que eu quero dizer é, as pessoas têm uma concepção de academia que musculação é para quem quer ficar fortão, grandão. Ou é desfile de moda. Eu vou na academia para me mostrar, né, as meninas, às vezes aquelas coisas e tal. Só que na prática a gente vê que existe um público, um pessoal muito maior que está em busca de crescimento pessoal no sentido de saúde e bem-estar. E principalmente lá onde nós treinamos. Aliás, eu quero dizer que nós treinamos na Shape.
né? A Shape Academia Shape é Academia. um lugar que a gente tem uma proposta muito voltada para isso. E então, eu vejo muito isso todos os dias. Pessoas que querem mudar de vida e não Ok. necessariamente ganhar um físico. Ele é consequência, mas no sentido de você melhorar, sentir-se melhor. E eu vou dizer uma coisa. Acreditem se quiser, mas até o meu sono melhorou. Seu sono? Meu sono melhorou, Fantástico. Isso é muito entendeu? bom. Então eu fui para fazer. Desculpe até eu estar contando de mim, mas é que eu treino lá, né? Eu fui para fazer, eu falei, vou lá, porque o meu padrinho de estudo aí é o Lucas, meu filho, né? Padrinho assim, né? Hoje eu posso falar padrinho, mas na época eu ficava me enchendo o saco por causa disso. E acabei indo. Então eu falei, eu vou lá 2 vezes na semana, aí fui 3, fui 4, hoje eu estou indo 5 vezes na semana, porque também você tem que ter um descanso, né? É, Então isso para mim tem mudado muita coisa, sabe? Assim, é. com relação até postura para andar, tem me ajudado muito. Assim, dor, por exemplo, que eu tinha no joelho, que eu tenho um problema no joelho, você vê que eu uso como é que chama? Uma joelheira? Uma joelheira, Uhum, né? perfeito. Só para dar uma força, mas eu não tenho menor problema para fazer qualquer exercício, tá? Fortalece, né? E lá tem os meninos lá, o pessoal, você tem um pessoal bacana lá, que os caras ficam de olho, os caras estão te corrigindo a toda hora, dá a impressão que o cara é meio personal, entendeu? Isso é bom. Né? Legal. Mas de verdade. Então eu me sinto bem assim. E a minha intenção é só essa mesmo, sabe? Eu ficar mais firmão, vamos dizer assim, né? Legal. Aí não preciso ficar bombado. Bonito também não preciso, porque eu já tenho minha beleza interior. Não é? Essa questão a gente pensa às vezes no mito da academia, né, que é para esse público, mas é para todo mundo. E uma verdade sobre a academia, que é até uma coisa legal que você trouxe, é que o meio que a gente tá dita muito do que a gente faz. E o seu filho foi alguém que te levou para esse esporte É, e de alguma forma influenciou a isso, né? porque a gente é o meio que vive, né? Exato. Então, a média das pessoas que nós andamos é a média que nós nos tornamos. E ter essa construção desse hábito é uma coisa muito legal quando você tem um grupo que também traz dessa forma, né? Coisas positivas, coisas boas. Pois é. Quando você fazia fisiculturismo, sabe? Você fazia junto à academia. Isso. O que é o fisiculturismo? É um esporte em que a gente vai buscar trazer o máximo de maturidade muscular, com simetria e proporção, para no palco o seu físico parecer mais próximo possível de uma estátua. Então, dentro desse esporte, a gente está buscando o quê? Qualidade muscular, um nível baixo de gordura corporal e ficar semelhante a uma estátua. Então, aquele físico que o melhor se assemelha naquela escultura, vamos dizer assim, trabalhada na musculação ao longo dos anos, é que ganha um campeonato naquela noite, naquele momento. E para o fisiculturismo, você precisa ter muitos anos de dedicação em musculação. Então, é um trabalho muito duro e uma certa renúncia. Então você está querendo dizer que a musculação te trouxe, vamos dizer assim, uma bagagem, uma estrutura até corporal e mental, de força, Exato. A musculação, ela para trouxe o fisiculturismo. tudo isso para uma construção para poder depois em algum momento falar assim, vou competir. Então agora eu vou levar para um outro nível de performance, vou abrir mão de algumas coisas que são legais, mas que fazem parte para esse momento da competição, para que eu consiga ter um êxito em construir um corpo naquele momento. Tá, então se a musculação te deu isso daí, para o fisiculturismo, a musculação ela pode ser base para qualquer tipo de esporte. Ela Como é, o futebol, por exemplo. com certeza, ela é base para qualquer tipo de esporte. Foi uma coisa muito interessante. Hoje, quem joga futebol tem que fazer musculação. Quem corre tem que fazer musculação. Quem nada tem que fazer musculação. Porque o corpo é a mesma máquina de músculos que precisam melhorar sua performance para ter resultado no esporte. Sem musculação, a gente não consegue um resultado melhor nos esportes. O que não significa que você precisa ser apaixonado em musculação. São coisas diferentes. Mas, para qualquer esporte que você queira alta performance, você precisa desenvolver algum tipo de treinamento específico para aquela área. E é engraçado que eu conheço até alunos da academia que treinam para fazer beach tênis, para velocidade, para salto, para poder bater com força. Até porque tem até o beach tênis,
que ele se assemelha um bocadinho com o tênis, né? Sim, Não é isso? exato. Toma uma energia muito grande, é um Energia. cardio forte, né? Então precisa sim de uma base. E a construção é o seu corpo, é como você cuida dele. E quando você faz musculação para o dia a dia, como eu sou um cara que ando muito. Eu não ando de carro. Hoje eu andei de carro porque eu precisei. Mas normalmente, até porque eu moro perto da academia, né? Pertinho ali. E o meu trabalho hoje não mais, mas eu pegava João Pinheiro e até a Rádio Cultura, onde eu trabalhava. Perfeito. E aí eu andava muito e ando muito até hoje a pé, mas eu não fazia nenhum movimento. E a musculação, ela te dá mais uma força para o dia a dia, né? Para andar, para fazer uma caminhada mais forte, para correr, né? Exato. Pensa na musculação como um complemento à vida. Hoje, na ciência moderna, dos estudos mais recentes que estão saindo, a gente está entendendo que quando você enxerga musculação como esse complemento, você tem uma saúde melhor, você tem um desenvolvimento melhor do seu dia a dia. Ou seja, as pessoas, quando elas vão passando ali dos 30, elas vão tendo uma queda de músculo a todos os anos, e principalmente a cada década. Isso vai se acentuando. Então, as pessoas que começam a musculação, começam a treinar, elas começam a observar que isso não acontece dessa forma. Existe um retardo da perda. Ou seja, se nós somos músculo, nós somos movidos a isso todos os dias. E também a nossa parte cognitiva está relacionada a isso de alguma forma, que é como a gente pensa, como a gente raciocina ao longo dos dias da nossa vida, dorme, acorda e, enfim, se alimenta. Se você pratica esse exercício que te proporciona esse resultado muscular, você consegue ter uma performance melhor, não só numa caminhada, por exemplo, como foi o exemplo que você citou, mas também quando você chega, por exemplo, numa mesa de amigos para um braço de ferro, alguma coisa que você vai brincar ali naquele momento e o colega tira um sarro de você e fala, pô, será que você tá forte? Tá treinando? Não tá? São dos pequenos aos grandes detalhes. Nesse sentido, você consegue mostrar uma performance diferenciada. Por exemplo, você chega em casa e vai levantar um peso específico. Então, são tantas situações do cotidiano que parecem fúteis que você percebe, poxa, eu tô com uma força para abrir um pote. Eu escuto muito isso das minhas alunos da academia. Uma doideira, que você fala, cara, uma coisa tão simples, né? Uma brincadeira, às vezes, com um colega, sobressaiu porque pratica um exercício. Doideira. Você sabe que você contou essa história do pote? Veja bem, muitas vezes em casa, às vezes no almoço, alguém tentava abrir, a Helenice tentava abrir alguém e não conseguia, mandava para mim, né? Vê se você consegue abrir. E eu fazia, não dava. Então eu aprendi um macete, não me lembro com quem, onde foi, que você pega com a faca, o cabo da faca, principalmente se for de madeira, então você pega e vai batendo na tampinha, batendo no sentido de abrir, certo? Isso aí vai dar uma afrouxada nela, você chega e aí a força é muito menor. E hoje em dia, me lembrei disso agora, que a minha esposa chegou no meu barco, vê se você consegue abrir para mim. Eu cheguei e fiz assim, ó. Já era. Abriu. Ela falou, mas... Falei, como você não conseguiu abrir? Falei, eu não consegui. Falei, mas ela abriu agora, é a primeira vez? É a primeira vez. Eu me lembrei agora dessa história. Hoje eu abro como mas sempre fazia a menor força. É isso. Uma coisa que parece boa, mas você percebe uma diferença. Pô, aí você vai, mais uma diferença que eu percebi. Tô bem. Alguma coisa boa tá acontecendo. Exatamente. Agora tem assim uma coisa com relação à idade. A partir de quando uma criança pode fazer musculação? Hoje, a partir de qualquer idade. Um moleque de 4, 5 anos pode? Pode fazer, desde que acompanhado por um profissional. E claro. Só que se você for para um lugar que vai te receber, como uma academia que tenha um acompanhamento, mas não é um caso de um personal trainer, que a gente está citando aqui no caso de uma criança, precisa de um acompanhamento realmente muito de perto, a partir dos 12 anos já é uma idade legal para começar. Né? Com pelo menos a parte biomecânica, que é o exercício, sem muita carga. E isso não tem nada a ver com performance corporal, ou seja, eu acho que eu usei até a palavra errada. Não tem nada a ver com força, com músculo, né? Não. Porque ele tem informação, né? Exato.
nessa idade, o que a gente está olhando para essa criança que vai entrar na fase da adolescência a partir dos 12 anos? É uma pessoa que está em desenvolvimento. Nesse sentido, você potencializa esse desenvolvimento com uma boa alimentação, exercício físico, em algum nível para aquela idade, e não necessariamente muita carga. Não é esse o ponto. O ponto é exercício. É movimentar o corpo e fazer isso de forma acompanhada. Cognitividade. Você falou ainda há pouco do cognitivo. Isso, para a criança também, é uma coisa que funciona, vamos dizer, é eficaz também, ajuda. Muito. Hoje, quando você faz um treino de musculação, você libera vários hormônios do bem, vamos chamar assim. Esses hormônios é quase uma sensação de uma leveza na mente depois do exercício físico. E uma criança que está em desenvolvimento, que está crescendo, vai se tornar adolescente, um adulto, que pratica exercícios físicos, ela tem uma oxigenação cerebral maior. Isso significa, na prática, ela consegue pensar com mais fluidez. Tá. Então é muito importante para a parte cognitiva, tanto da criança, do adolescente e do adulto. Isso faz diferença para todo mundo. E quando nós falamos em hiperatividade e depressão também? Faz muita diferença também, porque quando você olha para ansiedade, hiperatividade, depressão, hoje existem estudos que respaldam o fato de que se você está praticando um exercício físico, principalmente com pesos, você tem uma liberação de endorfina, dopamina, e isso gera em você, além da serotonina, uma motivação maior e um relaxamento. Ou seja, a sua ansiedade diminui e a sua depressão tende a não ser tão acentuada. Tem muita gente hoje que vai ao médico, chega lá na academia e fala para mim assim, eu tô com depressão. E sabe o que o médico disse para mim? Que eu preciso praticar musculação. Isso é muito comum hoje já. Então, a musculação ela anda de mãos dadas com a medicação naquele momento, para que depois a medicação saia e a musculação continue. Tão forte o benefício que ela traz na vida das pessoas. Nós falamos ainda há pouco de tempo, né? Que eu falei que hoje eu faço 5 dias na semana. Hoje não foi porque eu tive um compromisso de manhãzinha, eu tive um compromisso o dia todo e esse é imprescindível, que eu fosse logo de manhã. Mas normalmente eu estou indo segunda, às vezes vou de segunda até sábado. E quantas vezes na semana é legal? Quantas vezes vamos dizer, é muito? Legal, Manteiga. Essa pergunta eu recebo muito. E é uma pergunta muito interessante. Vamos pensar que a melhor resposta para isso é a quantidade de vezes que você precisa ir para uma academia de musculação é aquilo que você consegue, a princípio. O que significa isso? Thales, eu consigo ir 2 vezes só. Minha semana é muito corrida. Tá. 2 vezes tá ótimo. É melhor do que nada. Eu consigo ir 3. Eu vou ter resultado? Vai. E com 2 não? Com 2 também. Tá. Com 2, com 3, com 4. Desde que você pratique, ainda que seja uma vez na semana, você vai ter resultado. É melhor do que 0. Porque às vezes é o que a pessoa consegue fazer. Então, se a gente comparar com esse ponto 0, existe uma vantagem. Agora, qual que é o ideal? O ideal são 3 a 4 vezes por semana. Thales, se eu quiser fazer 7 vezes na semana, eu posso? O corpo, ele responde também ao descanso. Então, às vezes a gente precisa descansar o corpo. E o interessante, se você vai se colocar numa rotina de alta performance assim, é que você tem um acompanhamento. 7 vezes é bastante para um corpo humano. Então, ter uma programação de semanas mais intensas e menos intensas vai ser essencial para evitar algum problema de uma lesão ou alguma coisa nesse sentido. Mas vamos focar aqui, idealmente, 3 a 4 vezes. E se você não consegue 3, 4 vezes, não tem problema, porque isso não é um prejuízo para você. Quando você fala não consegue por uma questão de compromisso, de trabalho, ou não consegue porque o corpo não consegue? Não, uma questão realmente de compromisso. O corpo, ele vai se adaptar muito bem. A gente começa com menos e vai desenvolvendo para mais. Foi o que eu fiz. Foi o seu caso? Estava indo 2 dias, depois eu fui 3, mas aí não foi nem por pensar isso daí não. É por pensar que, foi sentindo bem. Eu vou, tá legal, porque eu tava sentindo, eu ia 2 dias, no outro dia eu tava quebrado, bicho. Pô, exato. Agora não tem mais dor. O corpo recupera. Como é que é? Fui progredindo. Exato. Né? E o corpo vai recuperando melhor, vai ficando mais forte e de repente ficou fácil. E isso é muito bom, sinal que evoluiu. Vamos lá, eu quero saber no peso, porque outro dia eu tô fazendo um peso lá, o Augusto passou, deu uma olhada e falou, Manteiga, diminui teu peso, bicho, você não tá aguentando.
É. Mas o que foi? Ele falou, não, você vai diminuir para você fazer bem feito, que você estava fazendo, né? Mal feito. Perfeito. Entendeu? Como é que funciona isso? Que é exatamente isso mesmo? Vamos lá. Como é que funciona o exercício físico numa academia de musculação? Existem variáveis que intensificam o exercício, certo? Uma delas é o peso. Só que antes de progredir peso, é sempre importante que você tenha um movimento adequado. Que o professor no salão vai acompanhar e vai te mostrar se aquilo está fazendo sentido. O movimento estando bom e as repetições estando fáceis, significa que o peso está leve. E ali é o momento de você aumentar. O que acontece e é natural? A gente vai pondo mais peso para progredir, vai sentindo que está mais fácil. Às vezes a gente põe muito peso, é normal. Só que aí a gente não consegue manter o movimento. Quando isso acontece, esse cenário que você trouxe, o ideal é que você diminua a carga para conseguir acertar o movimento para depois voltar a avançar. Então o peso ele é muito importante sim, mas ele é uma das variáveis que existem hoje para a intensidade do exercício. Legal? Então, para a gente fechar isso daí, é melhor eu fazer, vamos dizer, vamos falar em 50 quilos. É melhor eu fazer com 50 bem feito, bem posicionado, né, bem estruturado, Isso. do que fazer 60, 70 errado. Isso, correto. Ou então, melhor eu fazer 50 com vamos dizer, com o que manda a ficha ali, né, do movimento, né? Uhum. Exemplo, 4 de 10 ou 4 de 12. É melhor eu fazer com 50, completar a série de 4 de 12, né? Ou de repente fazer com 60, 70 e conseguir fazer 8 só. O que acontece? Quando a gente vai falar em repetição, é legal isso que você trouxe, a gente está trazendo uma outra variável. O que é melhor? É melhor que sempre você preserve a postura. Então tem que estar correto o movimento para poder avançar peso. Isso é uma coisa. Mas, Thales, se eu estou fazendo 12 repetições e tá fácil, o que eu faço? Aumento carga, então, aumento repetição, para onde que eu vou? Se você fez 12 e o músculo não conta, quem conta somos nós, o músculo ele não sabe contar. Mas você fez 12, pô, tá fácil. Eu faria 15, faria 20. Tá na hora de aumentar essa carga, porque o movimento não vai desestabilizar, você vai conseguir aumentar. Okay. Então, nesse caso, você aumenta a carga. E quando aparecem as dores, como me apareceu aqui, na hora de fazer o movimento, ao invés de eu fazer a força aqui, eu estava fazendo a força na mão, é isso? Por isso dá aquela dor aqui? Dá uma queimação aqui no antebraço, né? Às vezes Você pega aqui, está fazendo um bíceps aqui. Isso, né? Perfeito. É normal. O bíceps, ele é sinergista desculpa, o antebraço é sinergista do bíceps. Quando você vai fazer um exercício aqui, você vai ativar essa parte. Então é normal sentir uma queimaçãozinha. O que não é normal é sentir uma dor, tipo uma tendinite. Não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu tomei até um anti-inflamatório. Para mim foi, né? Uhum. E eu tomei até um anti-inflamatório. Aí que o Demerval me explicou o que é que estava acontecendo. Depois melhorou. Aí depois, até porque eu diminuí bem o peso. Perfeito. Né? Uhum. Diminuí o halter. Não. É normal. Quando a gente tem um aumento de carga, existe uma coisa, o músculo aguenta. É porque eu peguei muito peso. Aguentou, né? Mas o tendão não acompanhou. Exatamente. Quando isso acontece, surge uma inflamação que se chama tendinite. E aí dá uma dor esquisita que fica no pós-treino de uma forma diferente. Que às vezes, como você diz, tomar um anti-inflamatório, alguma coisa, uma dor surgiu que não é uma dor que eu costumo ter. Isso acontece no exercício físico e a gente está muito suscetível a isso. É muito comum. Só que, como que a gente faz para se proteger disso? Aumentar a carga gradativamente. Se você aumentar muito, seu músculo vai subir a carga. Tranquilo, vai conseguir fazer o exercício. Mas às vezes o seu tendão ou sua articulação não. E aí que você pode ter, às vezes, uma inflamação. Muito bem, vamos falar do pessoal que de repente vai na academia. Pergunta. Legal. Até exaustão. A pergunta que ele tá fazendo. Aliás, você mesmo pode falar. Boa. Olha só, quando a gente pensa em falha muscular, existem algumas etapas. Falha concêntrica, excêntrica e estática. Thales, entendi nada desse negócio. Que nome estranho, nunca ouvi falar disso aí. Qual que é a questão? Quando a gente está evoluindo na academia,
Existem níveis. Então, nível iniciante está começando, nível intermediário, nível avançado. Quando você já treina há um tempo, seja 1 ano, 2 anos, provavelmente você já atingiu um nível mais avançado. Para você avançar a partir dali, você precisa começar com estímulos mais fortes, estímulos mais intensos. E essas 3 etapas que eu falei, você pode buscar a chamada falha muscular, que é quando você está puxando o peso. Que é a pergunta dele, até a falha. Lucas, exato. Então, o que é até a falha? Quando você não aguenta mais levantar aquele peso. É tão intenso que você precisa soltar. Falhou. Naquele momento acabou a série. Exaustão. Exaustão. Queimou. Queimou demais. Tem que soltar aquele peso porque ele não vai mais. Mas isso não faz mal para tendão, nervos, etc. Pois é muito comum essa dúvida, mas quando a gente está avançado, seu corpo está pronto para isso. Ah, tá. Se você avançar na falha de forma intensa, repetidamente, e você não estiver preparado para isso, é muito comum que... Mas isso você deve ter um personal seguindo ou não? Até porque também, se, como o Lucas perguntou, o cara faz, ele vai até a falha, né? Ou seja, até queimar até a exaustão, ele já é conhecedor, ele já sabe o que ele está fazendo, né? Já. Então não pode um principiante como eu falo principiante porque eu tenho um ano e pouco de academia, né? Tentar fazer um troço desse aí, eu vou me machucar, a menos que eu tenha um personal que segura a onda e ele vai dosar isso tudo aí, né? O ideal é que você se sinta pronto para isso e talvez tenha um acompanhamento aí. Conforme a gente vai conhecendo o nosso corpo, a gente vai se sentindo. Se você avançar e tiver um sinal amarelo, é melhor voltar. Só que, se você se sentir bem, tá fluindo, tá sentindo que tá bacana, você já tá num nível mais avançado, a falha concêntrica, que é a primeira etapa, esse momento que a gente solta o peso e não deu, é o que dá para fazer sozinho e isso tá tudo bem. Dá para chegar nessa falha aí. As outras 2, o ideal é que você tenha realmente um acompanhamento. A gente tá falando de uma exaustão muito grande a nível atleta, por exemplo. Muito bem. Nós falamos aqui das pessoas que desanimaram, você deve ter visto isso, né? O sujeito estava indo, tal, de repente ele desanimou, que acontece muito. Essa semana mesmo encontrei uma pessoa de lá, uma amiga minha, eu falei, você sumiu da academia? Eu falei, nossa, eu preciso voltar. E o filho dela falou, ela precisa voltar. Tô no pé dela. Ela estava indo, certinho. Aí de repente ela viajou, e aí eu acho que ela perdeu o pique, perdeu o time, vamos dizer assim. Perfeito. Aí você deve ter visto isso, né? A pessoa perde, você está indo constante, tá tudo legal, tudo certo. De repente ela para, aí depois para voltar. Como é que é essa volta? Ela tem que recomeçar, ela continua de onde está, como é que funciona isso? Maravilha. Quando a gente perde uma rotina por uma viagem, alguma coisa, umas férias que tirou, quando a gente vai voltar, precisa voltar cadenciado, porque o corpo já desabituou aquela rotina. Isso é normal. Então, quando vamos fazer uma retomada, a gente precisa ir aos poucos, gradativamente, encaixando de novo tudo o que acontecia, desde o horário que você acordava até o horário que você ia dormir e aquilo que você comia entre o tempo. Cara, você está me dizendo que além da musculação é importante olhar para tudo isso? Exato. Muito importante, porque se você desregulou tudo, para voltar vai ser mais difícil ainda. Agora, se você consegue colocar as coisas devagarzinho no eixo, voltar vai ser só consequência. Que é uma coisa que a gente cria que se chama hábito, né? A gente constrói o hábito. Tá. Normalmente, que nem o Juninho Manaus montou para mim uma ficha de... Como é que chama? De aparelhos que eu vou usar. De treino? Uma ficha de treino. Então eu já sei qual é a minha ficha, que inclusive ele falou que essa semana deve mudar de novo. Tem coisa boa. Não sei se vai ser bom. Bom, descobrir. Espero que sim. Que não seja nada para me matar, né? Mas... Então eu estou fazendo uma sequência dentro dessa ficha de treino que ele passou, por exemplo. Legal. Não vou dizer que esse dia eu viajei, fiquei 2 dias fora semana passada, né? E hoje eu não fui. Então vamos dizer que eu fiquei 2, 3 dias fora, eu posso voltar e continuar fazendo a ficha sem mexer em nada. Agora, se eu ficar lá um mês e meio sem ir lá, eu posso pegar daquela ficha para frente ou eu tenho que mudar o meu movimento, mudar a minha ficha de treino, vamos dizer assim. Legal. Ou os aparelhos. 2 situações. Você pode voltar, pode conversar com o seu professor para ter uma orientação. Esse é um cenário legal. Mas vamos supor que você volte e tenha gostado muito daquela ficha, fez sentido, você quer continuar a partir dali.
O que você pode fazer é só observar as cargas. Porque se você parou um mês, seu corpo desacostumou com aquelas cargas, correto? É. Então, quando eu volto, eu preciso voltar com uma carga um pouco menor, justamente para sentir o meu corpo, proteger ele de qualquer imprevisto e avançar a partir dali. Então, não tem problema voltar na mesma ficha. Só que Mais leve. precisa ter um carinho ali, um cuidado com o seu corpo. Então tá, você tinha até respondido antes ali, mas não dentro dessa pergunta que eu te fiz. A minha pergunta é se você teria que mudar de aparelho, voltar para um aparelho mais ameno, que você fizesse algo mais leve. Então pode continuar o aparelho, porém dentro da possibilidade que te dá o teu físico, né? Isso, segura a carga. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que nós... e aquele cara que desanimou, que você acabou de responder, né? E também aquele cara que obteve resultados, que você observou. E quanto tempo isso aconteceu, né? Porque vou dizer que eu tenho aí um mês e... Não tenho um mês e meio de academia, né? De musculação. Então eu sou bem recente, né? Vamos dizer assim. Como é que você vê esse resultado? A partir de quando? Aí nós vamos voltar na pergunta que eu te fiz lá atrás. Musculação tem milagre? Né? A partir de quando? Porque às vezes a pessoa chega lá, acha que um mês, uma semana, ele já vai obter um grande resultado em tudo, e não é bem assim. Como é que funciona isso? Para as pessoas que teve o resultado e que você notou. Legal. Vamos definir resultado. Para cada pessoa existe um objetivo diferente. Então, se a pessoa chega e quer construir um baita físico, o resultado é a construção desse físico. Construir um físico leva tempo. Para outra pessoa, o resultado é uma melhora de saúde. E uma melhora de saúde, ela acontece na primeira semana. Claro que isso não vai ser perceptível a um nível muito evidente, uma coisa que vai estar muito clara. Mas no momento em que você colocou o seu corpo em movimento, ele já começou a responder. Ele já começou a melhorar. Então, os benefícios da musculação, eles são instantâneos, ou seja, eles acontecem na hora, e cumulativos. Eles vão se acumulando e somando. Thales, como é que eu sei que eu vou ter um resultado bom físico e de saúde? Qual que é o tempo médio para isso? Isso. O tempo médio para isso, ele é de 1 a 3 meses. Você já começa a ver se você tiver uma alimentação que você melhorou, um sono que você está dormindo bem e um treino que você está regular. 3 vezes na semana, igual a gente falou agora há pouco. Sim. Se eu cumprir isso, em 1 mês eu já me sinto mais forte, eu já começo a ver um músculo ali. Mas você tem esse sentimento, ele é visual? Ele acaba sendo até visual em alguns casos. Para algumas pessoas leva um pouquinho mais de tempo, porque depende desses fatores. Às vezes a pessoa não está dormindo tão bem ou não está se alimentando da melhor maneira ainda. Mas dentro de 3 a 6 meses existe uma transformação maior. E 1 ano, com certeza, é um período muito razoável para você ver uma mudança divisória de águas aí. Sim. Legal? Com certeza. E aquela dorzinha que aparece principalmente para os iniciantes, aquela dorzinha, a dorzinha do bem, quer dizer que o teu exercício foi eficaz? Aquela dorzinha boa é a dorzinha do bem. Sinal de que você rompeu fibras e essa dorzinha ela sinaliza uma construção de músculo ali. Então não precisa esquentar a cabeça com ela, pode fazer no outro dia tranquilamente, que ela faz parte, vamos dizer, do crescimento. Ela faz parte. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte: você tem uma periodização de treino, que um professor vai montar um treinamento legal para você. Então, eu tô com uma dor na perna. Eu vou treinar braço hoje, vou treinar peito, vou treinar costas. Isso é periodizar. Boa? Isso daí foi, inclusive, o que aconteceu comigo quando me apareceu essa dor no braço. Mudei. Mudou. Não, faz assim, faz de outra forma. É isso. Até melhorar isso daí. Legal. Você foi um cara que chegou a desanimar? Acho que eu não vou mais não. Na academia? O que eu desanimei em academia, Manteiga? É uma coisa até que me levou a construir a Shape. Foi um ambiente em que eu senti que eu não era bem-vindo de alguma forma. Muitas academias, elas nascem com o intuito de colocar alunos para dentro e é como se fosse um aluguel de aparelhos. E te solta ali. E no momento em que eu mais precisava de orientação, eu enfrentei um ambiente desses aí. Então isso não aconteceu na Shape? Não, a Shape nasceu justamente para que eu pudesse combater isso. Tá. Olhar para esse lado de que falta um atendimento, falta um carinho, falta olhar para aquele aluno não só como um número, sim como alguém que está ali para mudar de vida e entregar uma coisa diferente para ele. Então cai naquilo que eu te falei, né? Não estou aqui fazendo nenhuma média não, viu, gente? Mas quem está nos assistindo, nos ouvindo, sabe do acompanhamento, do atendimento, do carinho que tem lá os
os colaboradores, não vou citar nenhum, porque são todos, na verdade, viu? 10 demais, que bacana. Mas muito legal mesmo. Legal. E aí eu queria chegar na Shape depois, porque você tem alguns outros movimentos, nós vamos chegar na Shape, né, para você contar melhor para a gente como é que ela chegou na tua vida, tá? Vamos lá na terceira idade. Deixei separado porque hoje a expectativa de vida mudou. Não sei se até acredito que seja por uma questão de alimentação, por uma questão de exercícios físicos. Aí nós voltamos na musculação e tudo mais, né? E outro dia eu vi, se eu estiver errado, pode me corrigir, mas eu li alguma coisa que a primeira criança, acho que é uma menina, que vai viver 150 anos, parece que já nasceu ou vai nascer. Uma pessoa viver 150 anos. Mas isso daí é uma coisa, vamos dizer assim, meio surreal, eu acho, né? Mas tem essa parada aí. Se o Lucas puder até dar uma conferida aí, Lucas, pra gente, pra ver qual é o papo disso daí, mas eu vi alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, hoje a expectativa de vida, quando você pegava, por exemplo, um cara antigamente, um cara com 40, 35, 40 anos, 50 anos, o cara já tava com o pé na cova, né, meu? O cara já tava... Né, isso é. Não é? E hoje isso daí mudou para 60, 70, 75, 80, e hoje a expectativa de vida é muito grande. Então, antigamente, quando se falava num cara, ou até há pouco tempo, quando se falava num idoso, né, ele já estava fora de tudo, né? Até de passeio com a família, até de sair de casa. E uma academia, então, nem pensar, não é? E hoje é muito comum você ver pessoas idosas treinando, pessoas idosas, né, com uma nova ideia de vivência, de tempo no mundo, na sociedade. Sim. E até influenciando. Isso é. Não é? Como é que você vê isso tudo aí? Até porque eu vejo o seu pai lá na academia. Manteiga, muito bacana isso que você falou. Meu pai tem 65 anos e eu digo pra ele, e ele escuta isso das pessoas. O seu pai é mais novo que eu? Ele é mais novo. Então eu tô velho mesmo. Tá, né? O meu pai é um menino, uma energia tão boa. Por quê? Há 10 anos atrás eu levei ele pra musculação e nós começamos a praticar. Mas ele foi no tranco também ou foi bonzinho? Foi bonzinho, foi bonzinho. É. Bonzinho. Deu um pouquinho de trabalho no começo porque ele pensava, academia não é pra mim, esse negócio de bombadão, esse receio. E ele é meio bombadão, né? E ele é o bombadão hoje, ele zera a máquina, o homem é forte. E 10 demais, é um exemplo, uma figura pra mim, né? Assim, gosto demais, amo meu pai. E nesse sentido, o que eu consigo enxergar? Hoje, 60 anos é jovem. 60 anos não é mais idoso, não tá mais fora das coisas. Acabou isso. Por quê? Todos nós vamos envelhecer. Isso é fato. Agora, o que acontece? A gente vai envelhecer com qualidade. A gente vai chegar nos nossos 70, 80, 90 anos bem. E eu tenho certeza que as pessoas vão passar dos 100 anos muito em breve. A medicina está avançando, quando a gente fala medicina, educação física, nutrição, que são... por isso que eu citei esse lance que eu vi. Você conseguiu achar aí, Lucas? Por favor, só pra gente... Foi uma declaração de um geneticista de Harvard. Declaração? De um geneticista. De Harvard. Ele afirmou que a primeira pessoa, a pessoa que vai viver até 150 anos, já nasceu. Assim, sai entre nós alguém no que está nosso contemporâneo vai ter isso, dado justamente a favor da ciência. Então, resumindo, o que o Lucas passou, se ele está longe da gente aqui, a pessoa que vai viver 150 anos já está no nosso meio. Não vai nascer, não. Já nasceu. Né? Pensa que louco falar assim, você tem 100 anos e é jovem. Então, eu tenho o pai de um amigo... Esse é o futuro. O pai de um amigo meu, ele tem 94 anos. Ele vai fazer exercício com o pessoal ali naquela Praça dos Macacos ali, Praça do Pedro II. Sim. Ele vai todo dia de manhã fazer exercício lá com o pessoal, os velhinhos lá. Ele tem 94 anos. Fantástico. Entendeu? Lindo de se ver. Eu vejo isso de forma muito linda, respondendo a sua pergunta. Não é? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é cuidar daquilo que te permite fazer o que você faz. Essa frase, para mim, ela é marcante. Muito bem.
envelhecer por muito tempo, tá aí. Envelhecer por muito tempo era sinônimo de perder força, cognitividade, perder tudo isso que nós falamos aqui, né? É que você, com esse comentário seu aí, nós acabamos matando essa pergunta aqui, até porque você deu as respostas. Esses atletas master que estão batendo recorde aí e até viraram influenciadores, você tem conhecimento de algum? Você conhece alguém nesse sentido? Tem um cara muito legal que é o Renato Cariani, né? Ele entrou para a categoria Master e hoje ele é referência no esporte, ele chama muita atenção para esse sentido de saúde, de bem-estar. É um pilar aí dentro do que é a musculação, do que é você se cuidar, do que é você se alimentar muito bem. E esse mercado de saúde, ele mudou muito, né? Era uma coisa, musculação há 15 anos, 20 anos, era uma coisa que pouca gente fazia. Tava aqui no Brasil, pelo menos. Então, de lá pra cá, a coisa tomou um fluxo muito grande. Uhum. E tá só no começo. Perda de musculação, nós já falamos, perda muscular, né? Declínio cognitivo, que nós já falamos, fragilidade, né? E aí, vamos falar do contraponto de tudo isso daí, que é a longevidade e a independência que o Lucas citou. Boa. Né? Existe alguma coisa melhor do que ser independente? Não depender de ninguém. E quando eu falo não depender, eu quero dizer o seguinte: não é que você não conte com as pessoas, não possa contar, mas você pode ir fazer sozinho. A musculação, ela te possibilita isso. Quando a gente olha para alguém mais velho, principalmente caso dos 80, 90, que nunca praticou um exercício, a tendência é que perca o movimento, não consiga mais se levantar, não consiga mais se locomover. Com a musculação, isso muda. Muda totalmente, é um outro cenário, porque ali existe massa muscular. Tendo massa muscular, existe independência. A pessoa, ela pensa da mesma forma, ela tá lúcida, tá ali, mas ela precisa do corpo para poder ir sozinha e fazer as coisas dela. Então, acredito que isso aí tá muito ligado a esse futuro que a gente vai experimentar agora. Muito bem. Saúde mental, saúde corporal, consequentemente, autonomia, né? Ou seja, a independência. Agora, uma coisa que muita gente pensa, e eu até já pensei também, se bem que eu não tenho muito esse problema, o ganho físico, tá? E a perda de peso, né? O ganho de massa muscular, né? Isso na terceira idade. Quando eu estou falando de terceira idade, eu não estou falando do seu pai, de mim que sou basicamente da idade dele e de outros com um pouquinho mais e um pouquinho menos. Eu estou falando dessa pessoa de 70, 75 e por aí vai. Existe a possibilidade do ganho de muscular dessas pessoas? Existe, e é muito real. Você vê hoje um trabalho, às vezes, com fisioterapia, que é como se fosse uma musculação sem carga, reabilitando pessoas da terceira idade, trazendo essas pessoas de volta para um movimento, para o bem-estar. Então é muito, muito viável, sim. Tá, dentro da musculação, já que nós estamos falando de perda muscular e tudo mais, essa pessoa de 60, de 75, 80 anos, você vê ela como, assim, dentro de uma academia, com esse ganho muscular, esse ganho de massa, além do exercício, alimentação. Que tipo de alimentação para essas pessoas? Legal. Para essas pessoas e até para nós, e até para um mais jovenzinho de 25, 30, sei lá. Perfeito. Para esse pessoal, principalmente, o que é importante, Manteiga? Eles precisam comer proteínas e carboidratos. O que são isso dentro do dia a dia? Um arroz, um macarrão, junto com uma carne, com uma proteína de frango, de peixe. Quando você vai juntando esses elementos com gorduras boas e faz uma dieta balanceada de forma estratégica, ou seja, visando o ganho de massa muscular, você consegue ter uma mudança de corpo muito grande. Só que o que acontece na terceira idade, 70, 80 anos, existe uma perda de apetite. Você vê que os velhinhos vão emagrecendo, chega a 80, Exatamente. 90, perdeu muito peso, e isso acontece porque eles vão deixando de comer. A refeição vai se tornando uma coisa que já não existe mais ali. É um café da manhã, um café da noite, acabou. Pô, mas e o almoço, a janta, o café da tarde? Então, Perde até sono, né? perde até sono. Então, assim, o que é preciso fazer para mudar esse cenário? Além de praticar exercício físico, se alimentar
com boas refeições ao longo do dia com carboidratos e proteínas. Isso muda o jogo, com certeza. Para o mais jovem também. Muito bom. Eu quero voltar aqui, porque antes perdão, antes da Shape, para a gente voltar na Shape, você teve alguns percalços, né? Quando você, principalmente na pandemia. A pandemia sempre tem que citar isso. A pandemia, ela foi muito ruim no sentido, mas ela também abriu muito caminho, abriu os olhos de muitas pessoas e quem soube aproveitar isso se deu bem. Você vai responder para mim daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. E eu quero falar agora, já que nós estamos falando de coisa boa, né, de coisa saudável, de coisa que você pode usar com tranquilidade, pode consumir com tranquilidade, é um cafezinho. E café ele tem que ter qualidade, assim, né, como o seu sono, né, como o físico, como o mental, né, no nosso dia. Tomou um café bom, acordou, tomou um café gostoso, é diferente de tomar qualquer café por aí, né? Por isso que eu quero falar daqui, ó, café caldense, né, o tradicional, né, o predominante no mercado aí, que são 63 anos de mercado. E ninguém fica no mercado de 63 anos de graça, né? O Café Caldense está com a gente mais esse episódio, trazendo outros produtos também da marca, que é deixa eu achar, o tradicional, né? Já achei aqui, o especial gourmet e o Montefé tradicional. Você vai encontrar café caldense no seu supermercado, na padaria, na mercearia, onde você compra no seu dia a dia, às vezes até aquele mercadinho da esquina. Caso você não encontre, eu sempre digo isso, fale com o seu gerente, com certeza ele vai atinar para que tenha lá um produto de qualidade para servir para você e, consequentemente, trazer mais clientes que vão conferir esse delicioso café. E, juntamente, o Xodó de Minas, a tradição do pão de queijo mineiro, que é o Xodó de Minas em várias versões. E o lanche, o super lanche, o bisnaguinha, e o tradicional, né? Você vai comer um pão de queijo que tem cheiro, gosto e sabor do verdadeiro pão de queijo. Guarda aí, Xodó de Minas. Tá ok? Você vai encontrar esses dois produtos na Casa do Açaí, na Junqueira 484. Aqui ao lado da Câmara Municipal. Você vai poder tomar um café gostoso, comer um pão de queijo de qualidade. Caso você vá ao mercado municipal, na entrada principal do mercado municipal, você do lado direito, a terceira loja está ali, né? Tudo de produto da melhor qualidade do Xodó de Minas, do Café Caldense e outros produtos que você queira também, tá bom? Que está com a gente mais esse episódio do Café com Manteiga. E hoje nós estamos recebendo aqui um especialista em performance, o Thales Meire, da Shape Academia. Ô Thales, você quando nesse movimento tudo da sua vida de trabalho, de fisiculturismo, de academia, aí já começou a pintar. Na pandemia, conta pra gente dessa empresa que chegou na pandemia, que é uma empresa de mentoria esportiva. Como é que funcionou essa empresa? Legal. Na pandemia, eu tinha uma loja física de suplementos e teve que fechar tudo. Foi terrível aquele momento, né? Nós sabemos aí. E o baque financeiro foi enorme. Então, naquela situação, existia uma oportunidade, vamos dizer assim, porque eu já era muito pedido para fazer uma mentoria esportiva, um acompanhamento com o pessoal, e até então eu não tinha feito. A partir dali, eu começo a desenvolver essa nova empresa, que é pós-pandêmica, num sentido de as pessoas vão começar a buscar mais saúde, mais bem-estar. As pessoas perceberam, depois da pandemia, que ficar preso em casa foi a pior coisa que aconteceu. Gerou muita ansiedade, transtornou as pessoas. E o momento de voltar para a atividade foi muito importante. Nesse mesmo momento, eu entrei com a mentoria esportiva, que é o acompanhamento que eu faço com as pessoas, uma parte de alimentação, treinamento, vou guiando toda essa motivação do caminho e a gente vai trazendo avaliações periódicas para poder demonstrar esse resultado de saúde, esse resultado físico. Ok. E aí essa empresa em um ano estava com 100 alunos ativos. A gente expandiu a Brasil, depois a mundo, atendendo aí países diversos. Então isso quer dizer que você atendia online? Cheguei a
e atendo até hoje online em outros lugares, outros estados dentro do Você Brasil. chegou, você foi para a Europa, etc e tal, né? Sim, Portugal, parte também da França tive alunos, também na Noruega, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Japão. Então a gente, pelo online hoje, tudo fica mais fácil, né? Uhum. Eu consegui atingir esses países com o trabalho que a gente faz hoje. É por isso que eu vi mais de 300 alunos ao redor do mundo, Hoje são quase 1.000, quase 1.000, né? quase 1.000. No momento da academia da Então precisa abertura, mudar aquela lá. tem que atualizar lá na Quase academia. 1.000. Então, hoje já quase 1.000 alunos. Então essa empresa, essa mentoria, como é que chama essa empresa? Mentoria esportiva. Mentoria esportiva. Ela é conhecida mundialmente. Ela está mundialmente E hoje. ela tem o quê? 5, 6 anos? É isso? Se for de pandemia para cá, não é? Exato. A pandemia É, 2020, né? 2020, ela foi 2000. Ela foi logo depois da pandemia, ali uns É. 6 meses depois. Exato. Então, É que a só gente, completou a 5 gente anos conta, agora, a gente conta assim para o Brasil, mas ela já estava né? Pro ao Brasil. redor, né? Pro Brasil. Já É. estava aí. E aí, daí você tem essa empresa e nasceram outras empresas a partir daí, né? Você hoje tem, por exemplo, a Cronos. A né? Cronos. O que é a Cronos? A Cronos foi uma empresa de marketing e vendas que surgiu nesse meio também. Por quê? O que a gente percebeu? Eu contratava agências de marketing e tinha uma frustração muito grande. O pessoal parava de responder, não explicava o que estava acontecendo, não fazia uma estratégia elaborada. E aí eu encontrei a minha sócia, nós desenvolvemos um trabalho... Maiane. Nós desenvolvemos um trabalho em cima disso e acabamos divulgando todo o trabalho da mentoria esportiva, da loja, e a Cronos teve ali o seu, vamos dizer, seu primeiro case, que foi esse trabalho que nós fizemos, e depois se tornando uma empresa para atender outras empresas de diversos segmentos. Então é uma empresa que você trabalha com marketing. Marketing. Inclusive visual também? Também, audiovisual, Uhum. tráfego digital. Tráfego digital. Isso, e hoje também a gente tem um É braço... uma coisa que o mercado pede muito, né? Pede pra caramba, tá muito em alta. Hoje, se a gente não tá na rede, não tá em lugar nenhum, né? Uhum. Faz falta. Ah. Então, o tráfego entra aí também, e a gente tá com um braço de mentoria empresarial nos últimos 2 anos, que é um trabalho que faz um acompanhamento ali comercial para fazer esse casamento entre marketing e vendas. Porque não adianta ter marketing se não tem resultado de vendas. Tudo é atrelado, né? Que a nossa proposta é o que trouxe o nosso grupo empresarial até aqui. Foi fazer esse marketing e gerar vendas para poder ter oxigênio e seguir adiante. Muito bem. Aí veio esse escritório de soluções, é isso? O escritório de soluções tributárias é a última empresa mais recente agora. Soluções tributárias. Soluções tributárias, se chama Axion. Nesse trabalho aí, eu fugi do jurídico, ele voltou para mim, né? É verdade. Estou com 2 sócios, são fantásticos, e a gente tem feito um trabalho na parte administrativa do tributário. Ou seja, não envolve judicial. E a gente busca reduzir impostos das empresas. Então, esse é o propósito dessa empresa aí. Nós podemos dizer que o estudo é um braço da Shape ou a Shape é um braço de estudo? Eu vou dizer que esse é um grupo que se complementa, mas a Shape ela é fruto de tudo isso. Ela é fruto da mentoria que veio, da Cronos, que divulgou, tracionou esse marketing, e a gente conseguiu depois plantar essa semente, e nasceu essa academia que hoje impacta esse pessoal nosso que está lá. A Shape está há quanto tempo no mercado? Ela vai completar 4 anos no mês que vem de abertura de CNPJ. Já passou 4 anos. Já passaram. Olha, eu vou dizer, o tempo corre, vai de uma forma que quando você vê já foi, né? Já foi. Voou. Já foi. Hoje eu estava pensando, antes de vir para cá, falei, poxa vida. Parece que foi tão corrido, a semana que vem nós vamos São Paulo rapidinho e voltamos. Mas parece que faz... Agora, foi a semana que vem, já faz 7 dias. É tudo muito rápido, né? Ô, Thales, então é assim, você... Deixa eu ver o que eu queria perguntar mais para a gente terminar, hein? Como é que é? Exatamente, eu estava com um negócio na cabeça, essa metodologia que eu vi lá, que eu estava treinando, eu estava vendo lá, 360. Fala disso aí pra gente. Legal. Quando a gente trouxe a Shape, a gente trouxe alguns pilares para fazer com que as pessoas tenham resultado, seja saúde, estético, qualquer coisa que seja de cada um ali que está buscando. Entendemos que o 360 é um conjunto de fatores. Uhum. Então, a academia por si só, praticar treinos, é uma parte do caminho. A gente precisa de um bom ambiente, precisa de um lugar que tenham pessoas que você goste, que te tragam uma energia positiva, que te acompanhem. Tudo isso hoje faz parte dos pilares que a Shape tem. Ambiente positivo, acolhimento, resultado. Então,
tudo isso tem que desaguar no resultado. E o 360 é quando você vai numa academia, tem esse suporte do professor e tem um complemento de uma alimentação e de um mentor esportivo ou um nutricionista que cuida de você. Lá nós temos tanto o nutricionista quanto a minha parte de mentoria esportiva. Então, a gente faz um atendimento completo no sentido 360, Muito bom. que são todas as pontas que dão resultado de fato para a pessoa. Eu, inclusive, quando fui para lá, me ofereceram a nutricionista, ou o nutricionista, né? O nutricionista é o Anderson. E eu falei, acho que vou querer sim, mas fiquei no ar, pra você ver como é que é, né? Depois qualquer dia eu vou lá. Aí existe aquela que eu citei aqui, procrastinação, né? Depois eu faço, eu não fui. Mas uma hora eu vou lá, quero trocar uma ideia com ele. Legal. A Shape acabou virando. Hoje o teu, vamos dizer assim, o teu dia a dia de trabalho é a Shape, né? Hoje, o meu trabalho, ele está, de certa forma, diversificado nessas empresas. Qual que é a minha função? Hoje eu atuo como executivo. Então, eu vou abrir campo, eu vou engajar times e eu vou expandir negócios. Para qual das empresas? Para todas? Todas elas. A gente criou um sistema sinérgico ali. Os meus alunos da academia, muitas vezes, eles são clientes meus da Cronos, são clientes da Axion. Axion? Da Axion. O que é Axion? Axion é o nosso escritório de soluções tributárias. Ah, tá. Nossa empresa. Então, nós temos aí, vamos dizer assim, clientes que compram todos esses serviços. E é incrível, porque uma coisa ali soma a outra, de certa forma, já que a gente está nesse hub de negócios, né? Tá. Então, quando você vai no cliente, você vai com um pacote. É um case. Eu brinco que a gente melhora a saúde e o bolso do cliente. Se eu precisar de alguém que faça isso por mim, rapaz. Conta comigo. Pô, não precisa mais nada. Melhorou minha saúde e meu bolso, poxa. Ficou bom, né? De repente eu posso vir até 150 anos. Saúde com dinheiro. Pô, aí é bom demais. Eu quero. É isso. Ô, Thales, eu gostei que você tenha vindo aqui. Espero que você tenha gostado também. Se você quer falar de algo mais aí, você fica à vontade, que o episódio é teu, viu? Agradeço muito o convite. Muito bacana estar aqui, levar essa mensagem pro pessoal. Eu acho que o que eu posso deixar para as pessoas é busque transformação. A vida, ela é muito curta. E embora a gente vai viver, a gente vai envelhecer. E viva no máximo do que você consegue. Explore ao máximo suas potencialidades e não desanime. O caminho, ele é muito positivo. Você está falando só para mim ou você está falando para todo mundo? Para todo mundo. O caminho, ele é um caminho muito mais alegre, muito mais feliz quando você tem prazer naquilo que você faz no processo. Isso não se resume à musculação. Se resume ao seu dia. Que o seu dia sempre seja muito prazeroso para você. E que contenha esse lugar de evolução. Eu acho que isso é muito bom. E aí, só para complementar aqui, que eu não falei isso, a academia, a Shape, é até um lugar assim, muito, muito gostoso da gente socializar, né? Fiquei conhecendo pessoas lá que a gente encontra, toma um café ali, às vezes tem uma torrada, né? Às vezes não, todo dia, né? Todo dia. Tem uma fruta. Então, e a gente bate um papo ali, mesmo que rápido, porque todo mundo vai e fica focado no treino, né? Mas dá um tempinho para falar um oi, falar um bom dia. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Assim você, além de cuidar da saúde, cuidar da saúde mental, corporal, cuidar de tudo, você consegue cuidar um bocadinho do social também, porque muitas vezes fica só no trabalho, né? E não tem tempo durante o dia, às vezes final de semana, né? Até porque fica mais com a família, parte para um outro jeito de viver, né? Ou seja, almoçar fora, sei lá, fazer algo com a família e acaba esquecendo de ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, de repente até o sábado você encontrar pessoas diferentes, fazer novas amizades, não é isso? É isso. Tyson, muito obrigado. Thales Tyson, por que eu falei Tyson? Eu confundi você com o Mike Tyson, hein? Podia ter a força dele, né? Mas de repente você tem a força mental, não é? Começo. Né? Existe a beleza interior, existe a força mental. É isso. Obrigado. Thales Meira, né? Especialista em performance e o homem que dá a diretriz aí ao seu sucesso no seu dia a dia, começando pela Shape Academia, tá? Você quer passar deles a Shape? Manda. A Shape fica no centro, ao lado dos Correios Facinho, na rua Santa Catarina, número 701.
Simples. Pronto, chegou nos Correios, na Santa Catarina, fica do lado ali. E para falar com o Tyson, você der uma rede social intensa aí, hein? Para falar comigo, eu tenho o @thales.meira. É facinho de me achar, só mandar um direct lá, a gente bate um papo. Pronto. E aí, amanhã eu vou, viu? Opa, esperando lá. Amanhã é sexta-feira, né? É sexta. Então, aí depois de amanhã eu devo ir também, vamos ver como é que vai ser. Esse foi mais um episódio do Café com Manteiga. Falamos aqui de viver melhor, viver bem, viver com saúde, mente e coração limpo. Isso é bom demais. Foi bom aí, Lucão? Quanto deu aí? Show? Fechou, patrão? Boa, tá. Valeu, mas... Na próxima semana nós vamos voltar com mais um episódio do Café com Manteiga. E um grande abraço, muito obrigado. Fica com esse episódio que é bom, mas bom demais. Não vai esquecer, viu? De tomar sempre um cafezinho, aliás, um cafezão, né, de qualidade, um pão de queijo da melhor qualidade, melhor pão de queijo do Brasil. Café Caldense e o pão de queijo Xodó de Minas em mais esse episódio com a gente aqui. Na próxima quinta-feira nós vamos falar mais. Nos deixa no Instagram, no Spotify, onde mais? No YouTube, né? Isso, YouTube, Deezer, Spotify, Instagram. Bateu o Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar com toda certeza. Forte abraço, fica em paz, vai na fé. Até mais. Falou, Lucão.